tudo bem? Qual dessas duas lives te chama mais atenção? Essa, sem tratamento de áudio nem imagem, Ou essa, com tratamento de áudio e imagem e corte de câmera? Lógico que você vai querer uma imagem melhor, não é verdade? Se você está à procura de fazer a live para a sua igreja, para a sua banda, uma live de entrevistas, nos procure pelo número que está aparecendo aí na sua tela. Nós temos excelência no nosso trabalho e um preço que realmente cabe no seu bolso. Se você está procurando uma live boa, com qualidade, com ótimo custo-benefício, é aqui na BK. O número, como eu disse, já está aí na tela. Chame a gente, não custa nada. Eu vou te esperar lá no WhatsApp, hein? Obrigado pela sua atenção. Olá, muito boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa mesa de hoje. Quero cumprimentar a todos vocês que estão chegando agora, aos que já estão nos acompanhando nas outras mesas, e você que é a primeira vez aqui conosco na página É Cada História na História. Fique muito à vontade para participar desse momento de aprendizado conosco, onde vamos discutir temas muito importantes. Hoje, especificamente, vamos falar sobre Egito Antigo, uma reflexão sobre a morte e a eternidade. Então, o meu boa noite a todos vocês que estão chegando, tá? Então, para a gente começar, eu quero que vocês coloquem abaixo o nome de vocês, tá bom? Já fala de onde vocês estão assistindo, isso é muito bacana. Eu fiquei sabendo que tem pessoas de Portugal nos assistindo, um abraço a você, tá? E todos vocês estão chegando, estudantes de humanidades, estudantes teologia, pessoas que vieram porque são amantes do tema Egito Antigo, com muito carinho e com muita alegria que recebemos vocês para a nossa noite de hoje. Bom, então antes da gente iniciar, só repassando alguns recadinhos paroquiais que a gente sempre trata com vocês no início das lives, né? Gente, não é necessário fazer nenhuma inscrição para participar das lives, tá bom? A gente reforça isso todas as lives, por quê? Porque ainda continua muitas perguntas via e-mail, via inbox da página ou no próprio WhatsApp, perguntando como fazer para participar, para assistir. Não precisa se inscrever, é tudo de livre acesso aqui pela página, vai ficar tudo salvo para vocês também aqui na página e em breve nós vamos disponibilizar também esses vídeos no YouTube, tá bom? Então, não se preocupem, não precisa se inscrever, porém, lembrando, nós não geramos certificação de horas, tá? Então, mais uma vez, né? Última vez que eu vou falar boa noite a todos vocês, fiquem à vontade. E para a gente começar a nossa mesa de hoje, hoje nós temos um tema muito bacana e por isso nós trouxemos pesquisadores incríveis para falar sobre isso com vocês. Nessa noite contamos com a presença do Dr. Maurício Schneider, né? Doutor Maurício, boa noite, doutor. Boa noite, Lucas. Uma satisfação estar aqui com você, participando dessa atividade. Parabéns pela iniciativa de levar aos interessados ciência, cultura, conhecimento, história, arqueologia, que é uma área que, na parte de Egito e de outras civilizações antigas, me é tão cara. E parabéns aí por essa iniciativa de promover atividades envolvendo história. Sim. Um grande prazer estar aí com você. O prazer é todo nosso, doutor Maurício. E, inclusive, de todos os ouvintes que estarão aqui conosco prestigiando, ouvindo a fala do doutor Maurício, fiquem muito à vontade. Então, gente, lembrando a todos vocês, o chat, vocês podem ficar totalmente à vontade. Vamos aproveitar a fala do doutor Maurício, podem perguntar, podem colocar, tá bom? Qualquer pergunta, porque às vezes nós vamos passar as perguntas ao final da fala do doutor Maurício, mas às vezes durante a fala vem aquela questão na sua mente e a gente acaba esquecendo de colocar depois. Então eu vou pedir que vocês já vão colocando, tá bom? Depois a gente vai fazer o repasse das perguntas. Bom, antes da gente passar para a fala do doutor Maurício, eu queria dar um parecer de que foi divulgado, foi trabalhado em toda a divulgação, dos folders, em todos os veículos que nós disponibilizamos, que hoje nós contaríamos com a presença tanto do doutor Maurício Schneider, quanto da doutora Maria Tereza Davi João.
Infelizmente, por motivos pessoais, hoje nós não vamos poder contar com a presença da doutora Maria Tereza. Ela teve um imprevisto, tá? Mas eu peço que vocês não fiquem tristes, porque, por um lado, nós vamos poder aproveitar o máximo hoje, extrair tudo que vocês conseguiram do Dr. Maurício, tá? E a doutora Maria Tereza já falou comigo que em outro momento ela vai voltar aqui para conversar conosco, um bate-papo legal. Inclusive, ela está nos assistindo agora. Um beijo, professora Maria Tereza, um grande abraço, tá? E em outro momento a senhora vem para falar conosco, para conversar. Bom, então, sem mais delongas, já vou passar a fala para o Dr. Maurício fazer a sua apresentação. Mas antes de passar para o Dr. Maurício, eu quero fazer uma apresentação muito breve, né, dessa extensa trajetória, caminhada que o Dr. Maurício tem trabalhando o Egito Antigo e outras questões do mundo da ciência. Bom, o Dr. Maurício Schneider, ele é graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, né? Ele também possui doutorado em Arqueologia pelo MAI-USP, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ele é egiptólogo, diretor do Instituto Mênfis e editor da revista Egiptologia. Além disso, ele participou de escavações no Egito junto à equipe francesa em Saqqara. Nessa noite, o Dr. Maurício vai fazer uma apresentação trazendo sua fala sobre tumbas-poço e o ideal funerário na 26ª dinastia. Dr. Maurício, o palco é todo seu, pode ficar à vontade. Ok, Lucas, muito obrigado. Uma satisfação grande, então, poder conversar com vocês sobre essa temática que é a cultura funerária, a cultura relacionada aos conceitos sobre vida após a morte e tudo que a arqueologia é capaz de desenvolver de conhecimentos referente a esse importante aspecto da civilização do Egito Antigo. Quando nós observamos aquilo que restou do Egito Antigo em termos de cultura material, a materialidade que nos chegou do Egito Antigo, observamos que grande parte dessa materialidade é proveniente de contextos funerários, ou seja, os vestígios materiais que nos chegaram do Egito Antigo são oriundos em grande parte de túmulos, de enterramentos, e para além do sepultamento em si, era uma cultura que, como vocês sabem, tinha uma valorização muito grande em termos simbólicos e em termos culturais de elementos que iam além simplesmente do depositar o corpo do morto. Havia uma preocupação numa vida após a morte, e isso implicava em o corpo estar acompanhado de objetos, havia uma preocupação imagética relacionada a valores mágicos com esses enterramentos, os túmulos tendiam a ser decorados ou inscritos com elementos que tratavam não apenas da religiosidade, mas o próprio cotidiano do Egito Antigo. De modo que, como disse, certa ocasião, o saudoso professor Ciro Flammarion Cardoso, que foi o verdadeiro pioneiro da egiptologia científica no nosso país, poderíamos dizer assim, ele disse em certa ocasião, uma tumba dá uma tese, né? Uma tumba dá uma tese, porque o referencial cultural, a materialidade de um túmulo envolvia aspectos múltiplos de cotidiano, de religiosidade, de ideologias vinculadas às questões sociais e outras múltiplas facetas dessa importante civilização do Egito Antigo, que foi uma das mais brilhantes da antiguidade, certamente. E o que eu venho trazer nessa fala aqui nessa noite é produto das minhas pesquisas no contexto do doutoramento, feito há bons anos atrás, e que foi, então, o estudo das chamadas tumbas-poço dentro de uma conceituação de ideal funerário no Egito Antigo. E é isso que eu aproveito e partilho com vocês aqui, mais uma vez agradecendo a iniciativa
do canal, da página, e o contato do Lucas Araújo de poder chegar até vocês. E agradeço o interesse de quem está nos assistindo aí também, obviamente. Vou pedir para avançar o slide, então, por favor. Quando a gente fala em materialidade do Egito Antigo, né, pode se remeter essa materialidade à questão dos costumes funerários e o conceito de ideal funerário no Egito Antigo. Boa parte dos vestígios materiais provém de contextos funerários e, inclusive, estou citando aí na tela um referencial importante, um artigo científico muito influente de dois pesquisadores estrangeiros, o John Baines e o Peter Lacovara, publicado ainda em 2002. Esse artigo diz respeito ao estudo, né, da cultura da morte no Egito, vinculado a uma perspectiva que eles chamam a atenção, que é a de que a maior parte daquilo que nos chegou dos contextos funerários remetem a uma cultura funerária própria das elites. O que nós temos de materialidade dos funerais, os sepultamentos que nos restaram do Egito Antigo, são, em sua maior parte, referentes aos segmentos sociais mais abastados. E nesse artigo, muito influente, eles também discutem o conceito de ideal funerário. Ideal funerário seria o que esta elite julgava como imprescindível para atender às suas expectativas de crença numa vida após a morte. E esse mesmo conceito de ideal funerário foi também trabalhado pelo Naguib Kanawati, um arqueólogo que trabalhou em inúmeros túmulos, ligado a centros de pesquisa da Austrália, e ele também trata essa ideia de ideal funerário. O que a elite egípcia, o que a classe abastada, que é aquela da qual nós temos informação majoritária, concebia como sendo os elementos desejáveis para se ter um funeral assim, ideal. O que era o funeral? O que era o ideal funerário no Egito Antigo? Então, nós podemos definir que esse ideal tinha 4 grandes fundamentos, 4 grandes objetivos. No clicar do slide, vamos ver aí o primeiro. Né? O primeiro objetivo era a construção de uma tumba e, mais do que construir apenas uma tumba, mantê-la segura. Construir uma tumba segura era o primeiro objetivo deste ideal funerário. Uma tumba tem que ser segura porque ela vai garantir, e aí o segundo elemento aí deste ideal, é necessário a preservação do corpo, a mumificação, que depende não só do processo em si de tratamento do cadáver, mas de conservá-lo num lugar que ele não seja destruído. Eu preciso ter uma tumba segura para a preservação do corpo. E, não obstante essas duas prerrogativas, era necessário ainda que este corpo fosse acompanhado de um equipamento funerário, de um enxoval funerário, de objetos, muitos deles de uso pessoal, não necessariamente utilizados em vida, muitas vezes preparados para o sepultamento, e que esse enxoval funerário serviria para a existência da alma após a morte. Os objetos, vamos simplificar assim, depositados junto do corpo. E o quarto elemento desse ideal funerário é que, além de preservar o corpo, mantê-lo numa tumba segura, com objetos, que se perpetuasse uma série de benesses nesse pós-morte de várias formas, a começar por um culto funerário. Depois da morte, você contrata um sacerdote que vai te levar oferendas regularmente para alimentar a sua alma após a morte. Oferendas alimentares materializadas
né, mas que continham uma essência espiritual que a alma vinha lá na porta falsa receber. Só que o passar das gerações eliminava muitas vezes esse contrato, essa capacidade de perpetuação dessas benesses. E aí recorria-se à magia. Quem estuda um pouco mais detalhadamente o Egito vai se lembrar que a oração fúnebre mais comum é a oração do Retep de Nessu, do rei das oferendas, benesses para a alma. O valor das palavras inscritas no túmulo garantiria uma perpetuação dessas benesses pós-morte. Daí inscrever uma oração que contivesse esses pedidos de oferendas, ou então representar cenas de servos trazendo víveres, ou outros vários afazeres cotidianos que perpetuavam uma existência desejável por aquele espírito, por aquele morto na outra vida. Enfim, esses 4 elementos compunham o ideal funerário no Egito Antigo. E, embora tenha esses 4 elementos sido definidos desde os primeiros tempos da cultura funerária egípcia, já vemos o desenho desses elementos, particularmente a partir do Reino Antigo, da Era das Pirâmides, os egípcios, claro, ao longo de seus 3 milênios de história, vamos arredondar assim, responderam de diferentes formas a esses mesmos ideais. A tumba segura variou em sua arquitetura ao longo das dinastias. Mastaba, no Reino Antigo, para aquelas classe mais elitizada, os hipogeus para também os grupos privados desde o Médio Reino, se consolidando no Novo Reino, chegando a outros estágios posteriores. A mumificação tem uma história da mumificação, técnicas desenvolvidas em diferentes momentos. É possível datar uma múmia pelo processo de mumificação que foi utilizado na sua preservação. Esse enxoval funerário vai variar também. Chabtis só aparece no Reino Médio. O hipocéfalo é um equipamento funerário tardio, né, do período lá da 25ª dinastia em diante. A perpetuação das benesses através de textos, de figurações. E, de todo modo, ainda que eles respondessem de diferentes maneiras ao longo do tempo a este ideal funerário, esses 4 elementos compunham, pelo menos o que esses pesquisadores apontam, o que seria o ideal funerário no Egito Antigo. E no meu estudo, a minha preocupação foi justamente em olhar mais atentamente um dos elementos desse ideal, esse que vamos frisar no próximo toque aí no slide, por favor, que é a construção de uma tumba segura, a construção de um sepulcro seguro. Como sabemos, há registros múltiplos que evidenciam que os egípcios tinham consciência de que a deposição do enxoval funerário, incluindo aquilo que se colocava no próprio corpo mumificado, como joias e amuletos, atraía a cobiça de saqueadores de túmulos, já nos tempos antigos, obviamente. Os processos contra ladrões de túmulos em papiros do Reino Novo dão um testemunho eloquente sobre a preocupação e a realidade que eram os saques de túmulos já nos tempos antigos. Os egípcios tinham consciência de que os seus túmulos eram roubados e vão tomar providências para que o túmulo seja assim, seguro. Tem que ser uma tumba segura. E observando a história da arquitetura funerária do Egito e a realidade que a arqueologia vai nos trazer, como vemos aí no próximo slide, essa realidade
realmente foi muito preocupante e muito, vamos dizer, trágica para a maioria dos egípcios, porque raros são os túmulos que se mantiveram seguros. Encontrar um túmulo intacto, aquele em que o funeral não foi violado por saqueadores antigos, a começar por saqueadores antigos, é coisa muito rara no Egito. E os túmulos, eles normalmente são encontrados saqueados, não em face das investigações da, vamos dizer, arqueologia museológica lá desde o século XIX, simplesmente. A maior parte dos túmulos foram saqueados já na antiguidade. Um famoso escrito do Reino Novo, que elogiava os grandes escribas do passado, dizia aqui que os seus túmulos se foram, mas ficaram os seus livros, que significavam, então, a perpetuação da sua memória pelos escritos, um texto de elogio à cultura literária, enfim. E eles tinham consciência dos roubos e ao longo das dinastias, desde o primeiro momento, lá desde a primeira dinastia, você observa uma preocupação na arquitetura funerária de tomar providências para manter a segurança do túmulo. Providências que poderiam ser de locacionais ou estruturais. Na primeira dinastia, você já vê a preocupação em construir câmaras secretas, né? Salas inatingíveis, que eram erguidas às paredes e cobria-se o teto e não tinha uma entrada, né? Justamente para ali se depositarem objetos, muitas vezes já colocados antes do sepultamento do indivíduo. No Reino Antigo, muitas pirâmides possuíam estruturas com grandes blocos de pedra, grandes folhas de pedra, vamos dizer, lâminas de pedra, tentando bloquear as passagens. Eles tentaram, nas mastabas, muitas vezes, também poços que desviassem a atenção dos ladrões. Nos túmulos do Vale dos Reis, observamos, como no túmulo de Tutmés III, né, um grande vão, um grande poço, justamente para impedir o avanço de saqueadores. As estruturas dos túmulos, eles buscaram driblar esses saqueadores. Na maior parte dos casos, falharam. Na maior parte dos casos. Raros são os túmulos que não foram saqueados já nos tempos antigos. Não muito tempo, muitas vezes, depois do próprio sepultamento, né? E, se não na estrutura, uma camuflagem locacional dos túmulos, por exemplo, no Vale dos Reis, onde a entrada se mesclava à paisagem, era disfarçada, né? Diferente das mastabas, que estava evidente ali no Reino Antigo, ou mesmo nas pirâmides, aqui está o sepultamento. Né? Então, ao longo das dinastias, eles responderam de diferentes formas a essa preocupação de construir uma tumba segura. E foi, porém, na dinastia número 26, no século 6 a.C., que os egípcios desenvolveram a planificação, a estrutura arquitetônica tumular que se provou a mais eficaz em termos preservacionistas, em termos de segurança do funeral, do sepultamento, ao longo de toda a história dinástica do Egito. Foi o tema dessa pesquisa que eu desenvolvi, tendo, inclusive, a oportunidade de trabalhar em loco em alguns desses monumentos. Na história da arquitetura funerária egípcia, em outras palavras, o tipo de túmulo mais seguro em termos de preservação do sepultamento que eles foram capazes de desenvolver foi a chamada tumba-poço, que apareceu no século 6 a.C. Notadamente, elas datam, em sua quase totalidade,
da dinastia número 26, que se situa cronologicamente com exatidão entre os anos 664 e 525 a.C. E esses túmulos se localizam nesse lugar que a gente vê aí no próximo toque do slide, por favor, que é a necrópole de Saqqara. Saqqara, que é palco aí dessas descobertas que estão sendo divulgadas agora, né? E, enfim, em que pese todos os significados adicionais à descoberta em si, que o governo egípcio procura dar, são descobertas realmente notáveis, né? Que têm sido feitas lá em Saqqara. Vou aproveitar, inclusive, e observar nesse slide com vocês, na parte superior direita, você vê ali a indicação da região chamada Bubasteion, ou Bubasteion. Era o local do antigo templo da deusa gato Bastet, lá no período tardio, na era dos faraós saítas, inclusive aí da 26ª dinastia, até o período de dominação romana, ali havia um santuário da deusa gato. É uma escarpa rochosa, e ali é o local onde essas descobertas que estão sendo divulgadas agora foram realizadas. E foi lá que, no final dos anos 90, eu tive a feliz oportunidade de poder trabalhar com a missão arqueológica francesa do Bubasteion. Depois a gente vai comentar alguma coisa disso e amarra aí o espaço com essas descobertas que a gente está observando agora. Enfim, no slide você observa, na parte esquerda superior, as pirâmides de Saqqara. Temos ali a pirâmide escalonada do faraó Djeser, da 3ª dinastia, famoso primeiro monumento erguido em pedra da história. À direita da pirâmide, um pouco mais para o alto, você vê a pirâmide do faraó Userkaf, que é vizinha de Djoser. Mais lá para o fundo, na parte bem central, centro do slide superior, tem a pirâmide de Teti, que é aberta à visitação, tem os textos inscritos. E à esquerda inferior aí do slide, junto ali da palavra Saqqara, tem a indicação da tumba-poço. Tumba-poço. É um exemplo dessas tumbas-poço da 26ª dinastia. Por que levo esse nome de tumba-poço? Pela estrutura arquitetônica desses monumentos. Inclusive, aquela ali, eles colocaram uma mureta, né, de cimento por segurança dos turistas, mas ali da beira da mureta você consegue observar lá aquele poço que serviu de local de sepultamento. Essas tumbas-poço, como observamos no slide seguinte, um exemplo, elas têm, elas se estruturam, primeiro a situação antes das tumbas aqui, elas se localizam ao redor da pirâmide de Unas, em Saqqara. Ali tem uma concentração maior, essa é a área de maior concentração desse tipo de túmulo, outras em outros espaços também em Saqqara, mas a maior concentração são esses pontos aí achurados em escuro ao redor da pirâmide de Unas. O retângulo superior central aí do slide é a tumba-poço que você viu marcada ali na foto aérea. É o número 5 aqui no meu slide na projeção, né? Como você tem aí. Aquele túmulo lá é o número 5. Outras tumbas-poço tem ao redor também da pirâmide de Unas. Inclusive, essas 3 inferiores à esquerda podem ser visitadas. A maioria dos turistas não entra ali, mas tem lá uma pequena casinha, né? Você olha e dá a impressão que é um local de vigia só, ali fica um vigilante, ou eles guardam alguma coisa, e não, é uma pequena construção lá de alvenaria, né? Que esconde, na verdade, um dos poços que os turistas
podem acessar aí esse túmulo. Tem uma escadaria em espiral, né? E a maioria dos turistas acaba não indo ali, porque não é um local que costuma entrar na rota das grandes visitações em Saqqara, mas costuma estar aberto ali para visitação, inclusive. Enfim, Tumbas Poço, agora sim pensando na estrutura, no slide seguinte, essas tumbas levam esse nome porque elas são baseadas normalmente nessa estrutura padrão. Um grande poço era aberto no solo rochoso, escavado, né, no solo rochoso, e ao fundo desse poço erguia-se uma câmara funerária. O túmulo em si estava embaixo, na parte inferior aí, então, desse poço, no fundo desse grande e profundo poço. Aqui é um exemplo, a tumba do general Psamético, da 26ª dinastia. No slide seguinte, vemos um outro exemplo contemporâneo, ali do lado da pirâmide de Unas. É aquela tumba-poço que aparecia na foto aérea ali com a flecha que eu indicava. Esta aqui é a tumba de Amon-Tefnakht. Amon-Tefnakht. É um poço que tem uma dimensão muito grande, né? É um poço profundo, são 22 metros de profundidade, né? A altura de um pouco mais que um poste de energia elétrica de profundidade, e a largura do poço é arredondando 11 metros. É gigantesco, né? Esse poço funerário. Quem visita Saqqara, saindo ali da pirâmide de Djoser e em direção à pirâmide de Unas, passa ali por aquela mureta de cimento e pode olhar esse poço que tem a tumba de Amon-Tefnakht. Ele foi um general da época do faraó Apries, que governou o Egito no século VI a.C., né? Enfim, essas tumbas-poço, elas foram encontradas, a maior parte, ou aliás, uma boa parte, essas ao redor da pirâmide de Unas, foram encontradas entre 1899 e 1901. Algumas são de descoberta mais tardia. Essa do Amon-Tefnakht foi achada em 1942. Outro exemplo foi encontrado em 1956. Mas os mais expressivos datam da passagem do século XIX para o século XX. E elas forneceram objetos e sepultamentos intactos de grande impressividade de objetos. Como você vê aí no slide seguinte, nós temos alguns exemplos de como que é a estrutura dessas tumbas-poço. No fundo do poço, eles construíam, você vê aí, em blocos de pedra, uma câmara funerária que imitava um sarcófago com postes laterais. É um tipo de sarcófago que é o sarcófago Keresu, que era o enterramento do deus Osíris, era construído em pedra. O teto desses túmulos era arredondado, né? Era um teto em abóboda, abaulado, arredondado. E dentro havia um enorme sarcófago retangular de pedra que se depositava sobre um outro sarcófago de formato do corpo humano, um sarcófago antropomorfo, que se encaixava no fundo do sarcófago retangular, que a tampa era depositada numa engenharia ali que envolvia o escoamento de areia, enfim. Essa era a estrutura interna de uma tumba-poço. Havia pouco espaço entre a parede. Se observar, tem um nicho na parte do centro ao meio aí do slide, do lado do meio do sarcófago. Tem uma espécie de nicho ali, né? Tem um buraco. Ali era para se depositar chabits, por exemplo, né? Estatuetas chabits, shawabits, os shebits, tem várias formas de chamar. A seta indica que nas paredes o que nós encontramos é o que vemos no slide seguinte. Olha o interior dessas tumbas-poço, né? A parede é recheada de inscrições em hieróglifos que imitam os textos da pirâmide de Unas, vizinha, que data de 2000 anos antes
que esses túmulos aí, basicamente. Eles imitaram nas tumbas-poço a decoração da pirâmide de Unas, copiando aquelas inscrições nesses túmulos, né? Ali, quando eu ainda tinha cabelos escuros, né? Analisando aí esse material, enfim, são túmulos bem interessantes, diferentes, e são abertos à visitação, né? Embora pouca gente conheça ou mesmo deseje ir até lá embaixo, tem que descer uma escada lá tensa. Enfim, no slide seguinte, vamos lembrar que esses túmulos, então, foram achados com os elementos do sepultamento, né? Muito ricos e a maioria intactos. E para você ter uma ideia melhor do que era esse sarcófago retangular depositado sobre um sarcófago de tampa com o rosto humano, basta visualizar aqui a reconstituição e mostrarmos os originais aí no slide seguinte. Olha o que eles faziam, né? A tampa vinha em cima desse invólucro, né? Havia uma cavidade ali, ó, onde se colocava o corpo mumificado, ok? Essa cavidade toda é de pedra, eles escavavam naquela forma, encaixavam a tampa do sarcófago, assim, antropóide, de forma humana, e aí o sarcófago retangular com um tampo acima, cobrindo a múmia depositada no interior da cavidade. Ok? Aqui são túmulos distintos. À esquerda é do Amontefnact e à direita é do túmulo de Padinate, que é vizinho ali ao Psamético. São daqueles túmulos, daquelas tumbas-poço da 26ª dinastia. Esses túmulos forneceram um material funerário muito rico. No slide seguinte vemos algumas dessas preciosidades. Ali você vê um dos sarcófagos. Esse é o sarcófago do general Psamético. Hoje ele está nos Estados Unidos. É uma época que se cedia para o escavador uma parte dos achados, né? Então, o sarcófago egípcio acabou vendendo para os norte-americanos esse sarcófago. Ele está hoje na Universidade de Berkeley, na Califórnia. E à esquerda você vê um dos elementos que compunham o equipamento funerário dessas tumbas-poço. Era muito comum na época uma rede de contas de faiança com colares e figuras de divindades, como figuras amuléticas, que se depositava sobre o corpo junto com uma máscara funerária. Essa aqui é do Reka-Ensaf, que é uma daquelas tumbas que nós temos ali em Saqqara. Uma grande quantidade de objetos, como chabtes, de uma confecção muito primorosa para o período, também eram achados nesses túmulos, como nós vemos um exemplo no slide seguinte. Ali você tem eu coloquei a imagem superior esquerda com aquele círculo vermelho, ó. Aquelas cavidades eram 3. Em cada uma delas havia uma caixa de madeira com chabtes, né? Era o metrô lotado ali de chabtes, né? Era o transporte coletivo lotado de chabtes nessas caixas encontrados num dessas tumbas-poço. Eram 410 que foram encontrados nesse túmulo, 410 chabtes daquele formato, né, bem típico da 26ª dinastia. Eu, particularmente, acho as chabtes mais atraentes desse período, né? Tem o pilar dorsal, né, na parte de trás, nas costas, tem um pilar com inscrição, enfim. Há uma evolução das chabtes também, né? Conforme as dinastias, elas assumem formas diferenciadas. Esses túmulos, enfim, resultaram em materiais muito primorosos, né? De valor histórico e arqueológico. E aí vem a questão que remete ao meu interesse em trazer esse tema para vocês, além de conhecer esse tipo diferenciado, né, de material, mas
conforme vamos ver no slide seguinte, por que essas tumbas significaram um método seguro de sepultamento. Tumbas-poço foram também encontradas não só em Saqqara. Essa aqui foi a última grande tumba-poço achada, foi em 1998, essa em Abusir, que é a necrópole vizinha a Saqqara, né? Lá em Abusir acharam, na mesma época, 26ª dinastia, a tumba-poço de Yufa, né? Yufa, que era um administrador e sacerdote lá da época dos reis saítas, do último faraó saíta, o mesmo padrão, tá ali a tampa do sarcófago primorosa, as caixas de chabites você vê ali também, vaso canopo, a múmia coberta com a típica rede de contas que fazia parte do material funerário, do enxoval do período, né? Enfim, no que consistia uma tumba-poço em termos de segurança? É isso que eu gostaria, e aí veio o ponto alto dessa fala essa noite, de demonstrar para vocês. Então, vou pedir para dar um toque aí para o próximo slide, por favor. Por que as poço representaram um avanço em termos de arquitetura, buscando a preservação, né, dos túmulos? Então, vamos lembrar, basicamente, que as tumbas-poço, elas significaram efetivamente um valor muito grande de preservação em face, só um instante aqui, em face da preocupação que eles vão ter com o senso preservacionista relacionado à estrutura do túmulo, e muita a gente se pergunta, né, como que os egípcios Pode falar? Tá. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Todo mundo ligadinho aí? A gente deve estar com algum probleminha técnico, tá bom? E o que a gente está tentando resolver para que o professor Maurício volte e continue a sua fala. Só lembrando, pessoal, vão deixando as perguntas aí no chat, tá? Então, pode ir colocando o que vocês quiserem, vão colocando o que vocês estão achando até agora, tá bom? Da fala do professor Maurício, porque o nosso objetivo é esse, é sentir que vocês estão mais próximos, que nós estamos dialogando e chegando a um ponto de discussão, porque o objetivo dessa noite é esse, é trazer a discussão, aprender experiências e um pouco mais, tá bom? Tudo certo por aí? Tá. Bom, enquanto isso, né, eu quero aproveitar esse momento para estar falando para vocês que o Dr. Maurício, né, como nós falamos na apresentação, ele é editor da revista Egiptologia, tá? Então, essa revista, vocês podem estar depois pesquisando, vai estar ali na página dele, do Instituto Mênfis, tá bom? E nós vamos disponibilizar aqui na página o link por onde vocês podem adquirir a revista Egiptologia. É uma revista incrível, contém temas excelentes. Então, você que é amante de história do Egito Antigo, que almeja aprender mais sobre o Egito Antigo, eu recomendo, adquira essa revista Egiptologia, porque ela tem conteúdos excelentes para o nosso aprendizado. Tá bom? Conseguimos? Não? Tá. Bom, enquanto eles estão tentando fazer aqui a reconexão, né? Deixa eu adiantar aqui umas coisinhas para vocês que a gente vai contar depois com calma, né? Mas, bom, esse ciclo de palestras, como vocês sabem, nós estamos anunciando aos poucos, né? Devido à possibilidade dos participantes, de acordo com suas respectivas agendas, né? E a programação da página, tá? Mas esse ciclo conta com 5 mesas. Nós já tivemos 2, hoje no caso seria a terceira, e nós temos mais 2. A próxima nós vamos trabalhar com Idade Média, vamos falar sobre cultura medieval.
nós vamos contar com a presença de 2 historiadores muito legais, que é o Otávio Nicolaus, né, e a Ingrid, da Universidade Federal do Paraná, tá bom? E para a última mesa, nós teremos uma discussão bem legal sobre caminhos da egiptologia, com a doutora Thais Rocha, de Oxford, e a doutora Liliane Cristina Coelho, da Uni Andrade, Tecni e do NIA, né? Então, aos poucos, fiquem ligadinhos na nossa página, porque nós vamos estar sempre divulgando as informações para vocês, tá bom? E outro ponto importante é que vocês podem ficar muito à vontade, tá? Para entrar aqui no nosso inbox da página, tá bom? Tem pessoas mandando questões, tô achando isso muito bacana. A gente gosta de ouvir o feedback do que vocês estão achando, ideias novas, tá bom? Inclusive, você que está nos ouvindo, que tiver uma ideia, que quer ajuda para alguma divulgação, conversar sobre algum projeto, conversa conosco. O objetivo dessa página é servir a todos vocês, enquanto historiadores, enquanto amantes de conteúdos, de história, enfim. Então, nós estamos aqui para fazer essa democratização do conhecimento, essa troca de ideias, tá? Então, fiquem à vontade, sintam-se na casa de vocês. Tá bom? Ok. O professor Maurício está reiniciando o computador dele, ele teve um pequeno probleminha, tá? Enquanto isso... Oi, Lucas. Voltou? Isso! Então tá bom, gente. Agora eu vou deixar vocês novamente nas mãos do Dr. Maurício, tá? Então, vamos continuar aproveitando essa fala dele, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Voltou? Isso. Segundinhos finais para ele voltar, tá bom, gente? É normal, estamos sujeitos a isso mesmo, trabalhamos com a internet, trabalhamos esse tipo de coisa, é normal, tá bom, gente? Isso. Ok, pode ficar à vontade. Estamos aí de volta. É a maldição da múmia, né? Começa a falar muito sobre as múmias e a segurança. Quem sabe estão dizendo, não conte meu segredo. Então, por que tumbas poços significaram, de fato, um sistema muito seguro de sepultamento? Eu fiz uma animação que vai explicar de modo conveniente para vocês como que era essa estrutura e o que é que significava, né, esse sistema de tumbas-poço. Então, você pode voltar mais uma vez, daí a gente passa novamente para eu comentar, por favor, pode isso. Pode só dar um toque, ok? Então, uma tumba-poço tinha a seguinte estrutura. Eles escavavam um poço profundo no solo rochoso, o poço principal, e um outro poço mais estreito, mas tão profundo como o poço principal, o poço secundário, ambos sendo conectados por um corredor, ok? O poço principal com a boca bastante larga, o poço secundário bem mais estreito, porém com a mesma profundidade, e o corredor de ligação. No próximo toque, um toquezinho só, por favor, vemos então que no fundo do poço principal, eles erguiam a sepultura. Era feita de blocos de pedra, o teto curvado, abaulado, conforme a gente viu no desenho anterior. E uma vez que construíam o túmulo, ali observamos o sarcófago retangular, abaixo da abóboda da sepultura, né, abaixo da parte curvada, aquele retângulo é o sarcófago, e vocês observam um ponto vermelho no teto do túmulo. Era um orifício onde, na parte inferior, eles introduziam um ou vários jarros de cerâmica, ok? Uma vez construído esse poço, mais um toquezinho só, por favor. Ele era, em seguida, veja só, ele era totalmente enchido de areia. Eles enchiam de areia todo esse poço. Cobriam de areia até o topo. Né? Enchiam de areia esse poço até a boca, literalmente, né?
E vinha então o dia do funeral. Essa era a tumba. No próximo toque do slide, chegava então o dia de sepultar o morto. Pode seguir com um toque apenas por enquanto. Pelo poço secundário, descia então a múmia. Pode seguir com o toque isso. A múmia descia, alguém ia fazer o sepultamento e levava a múmia até o fundo do poço secundário e de lá pode ir avançando aí os toques até chegar ao sarcófago. Eles iam então avançando a múmia e colocavam dentro do sarcófago. Esse responsável pelo enterramento, ele, antes de deixar o túmulo, como vemos no próximo toque aí indicado, antes de deixar o túmulo, ele quebrava os potes de cerâmica no teto. E aí se retirava do túmulo. Agora pode seguir aí o avanço do retorno aí até lá acima desse encarregado do funeral, até fechar a tampa. Fechava a tampa do túmulo. O que acontecia quando ele quebrava os vasos? O que você viu ali, ó. A areia escorria. Pode voltar uma vez e aí batemos de novo, por favor? Isso, pode dar mais um toque. A areia começava a escorrer do poço principal para dentro da câmara funerária e inundava completamente de areia esse espaço. O túmulo era todo recoberto, então recheado, o sarcófago ficava literalmente enterrado junto com o túmulo, mas dentro do poço principal, mas protegido por sua câmara funerária. Inundava-se de areia a câmara funerária, ok? Muito bem. Próximo toque do slide, por favor. Eis que então um ladrão desejaria saquear a tumba-poço. E aí você já está prevendo o que vai acontecer. Pode dar um toque. Caso ele tivesse sucesso em descer o poço funerário e avançar até o corredor, até chegar à construção, pode ir avançando aí então, vagarosamente, chega o ladrão, a hora que ele chegasse no corredor e rompesse aquele muro, a areia se escoaria sobre esse indivíduo. Ele não necessariamente iria ser soterrado e morrer com isso. Ele podia retirar a areia, mas quanto mais areia ele retirasse do interior da câmara funerária, mais areia descia pelo orifício do poço principal. Era um trabalho que levaria muito tempo e um esforço absurdo, o que fez com que os ladrões desistissem do saque desse tipo de túmulo. Essa estratégia de tumbas-poço com escoamento de areia foi a melhor saída que os egípcios encontraram em sua história de arquitetura funerária para preservar os seus mortos intactos numa tumba segura. Isso é uma tumba-poço. Essa estratégia foi criada na 26ª dinastia. E a arqueologia comprova esse resultado. Se observarmos o slide seguinte, vocês têm, então, em Saqqara foram achadas 9 tumbas-poço. Em Abusir, outras 3. Ok? Pode dar um único toque, por favor. A maioria absoluta desses túmulos estava nesse estado quando foi descoberto. A maioria foi achada intacta. Tumba-poço do século VI, 75% de segurança. A eficácia de preservar era de 75%. No Vale dos Reis, a segurança era de 4%. Só Tutancâmon, entre os túmulos reais, sobreviveu. As tumbas-poço eram 75% de segurança. Foi a melhor forma que os egípcios conseguiram de fazer um túmulo capaz de se preservar, de não ser violado, ou o mais difícil de ser violado.
Por isso, a descoberta de uma tumba-poço tem 75% de chance dela estar intacta, porque foi a melhor solução que eles encontraram ao longo da sua história dinástica. Ok? Então, aí uma primeira parte que que eu pretendia conversar com vocês é justamente aí sobre as tumbas-poço, né? Esse ideal funerário e a engenharia das tumbas-poço tem essa dinâmica. É o tipo de túmulo onde a chance de estar preservado é maior do que qualquer outro tipo de arquitetura funerária do Egito. Ok? Lucas, não sei se você quer voltar com você, daí tem uma sequência que a gente colocou aí também. Como que vocês querem fazer? Pode continuar, Maurício, pode continuar. Tá, a gente tinha separado, então, uns slides complementares, que logo a gente vai projetar aqui também, para aproveitar aí esse momento em que foram feitas descobertas recentes em Saqqara, e como eu tive a oportunidade de ir justamente no local dessa descoberta, a gente aproveita e comenta alguma coisa disso também, né? Saqqara é uma necrópole muito vasta, ela foi usada desde das primeiras dinastias até a era greco-romana. Ali encontramos sepultamentos de várias dinastias, toda a história dinástica é representada em Saqqara, foi a maior necrópole do Egito, pirâmides, mastabas, mas também hipogeus, túmulos escavados enquanto túnel nos paredões rochosos. E um dos lugares em Saqqara é a região, então, que apontou-se na foto aérea que eu mostrei na sequência anterior, que é o Bubasteion. O Bubasteion era a área do antigo templo da deusa Gato, e ele se compõe basicamente do que você vê aí na imagem superior. É uma falésia, né, uma pequena escarpa ali em Saqqara, né, um paredão todo irregular, rochoso, onde eles fizeram túmulos escavados como túneis, como hipogeus na rocha. Esses túmulos, eles foram investigados a partir dos anos 1970 pelos franceses. A missão arqueológica francesa do Bubasteion, em Saqqara, investigou esses túmulos e eles datam da era de Amarna, veja só, do reinado de Amenófis IV, de Akhenaton, até o período de Ramsés II. Esses túmulos da falésia do Bubasteion, nas estações de 1995 para 96, 96 para 97, 97 para 98, no final da década de 90, eu tive a feliz oportunidade de estar lá nas investigações, as escavações desses túmulos. Essa descoberta agora, recente, esses sarcófagos que estão saindo ali das areias de Saqqara diariamente, que serão tema aí de um novo documentário aí exibido a partir do dia 28, é a continuidade desse paredão que você vê. Os franceses, eles investigaram até uma parte desse paredão. Aí o governo egípcio, depois da saída dos franceses, assumiu esse sítio, e aí eles continuaram avançando esse paredão aí. E essas descobertas seriam naquela área que está soterrada nessa foto mais antiga do Bubasteion. Na parte inferior você vê ali o plano, né, dessa falésia. Ali os franceses do professor Alain Zivie, com que eu tive a feliz oportunidade de trabalhar lá, eles descobriram o túmulo de Aperel, que foi vizir do faraó Amenófis IV, de Akhenaton, né? Ele foi vizir de Akhenaton. Ali eles descobriram também a tumba de Maia, que nós vemos no próximo slide, foi uma das descobertas mais sensacionais ali no Bubasteion, no paredão, na falésia, nós encontramos a tumba de Maia. Ela foi a ama de leite do faraó Tutancâmon. E um dos relevos do túmulo é essa imagem que você vê à esquerda. Aparece Tutancâmon sentado no colo dela,
né? Ela o está acolhendo, dando atenção ali para a criança Tutancâmon. É Tutancâmon, menino no colo da sua ama de leite chamada Maia. Foi um dos túmulos achados ali no Basteion, e tive a feliz oportunidade de estar lá no momento, nos dias daquela descoberta, né? E à direita, uma das publicações que surgiram dos trabalhos da missão, entre os túmulos descobertos, está o de um certo Tutmés, que tem o título de diretor dos pintores no lugar da verdade, no lugar de Maat. Esse Tutmés, ele foi um pintor da corte de Akhenaton. E segundo Alan Zivi, esse é o túmulo do escultor do busto de Nefertiti. Porque em Amarna, o ateliê foi abandonado. O busto e outras peças foram encontradas abandonadas. Amarna, onde viveu um escultor de nome Tutmés, artista e escultor de nome Tutmés, ela foi abandonada. Esse Tutmés não foi sepultado em Amarna. E sabemos que parte da família real se mudou depois do abandono de Amarna. Eles não voltam a Tebas, eles vão para Mênfis. Olha onde é o túmulo da ama de leite de Tutancâmon. Então, há essa controvérsia. Eles voltam para Tebas ou vão para Mênfis, onde o cenário era muito menos hostil do que voltar para o epicentro do culto de Amon, rival de Aton? Quem sabe Mênfis, que é próximo de Heliópolis, que é, afinal, a junção do Alto e do Baixo Egito, próxima ao centro solar, né? Então, fala-se que vieram para Mênfis, tanto que tem túmulos da época, e, segundo o Alan Zivi, esse Tutmés seria o mesmo artista Tutmés que tinha um ateliê lá em Akhetaton, e ele demonstrou em seus estudos que na falésia do Basteion, em Saqqara, ele achou a tumba do escultor do busto de Nefertiti célebre. São alguns segredos de Saqqara, que mais uns dias a gente vai ter oportunidade de ver na televisão também. Ok? É com você, Lucas. Opa! Muito bom, Maurício, muito bom, muito obrigado. Eu faço coro ao que o pessoal aqui no chat está colocando. Tem muita gente empolgada, aqui, cheia de perguntas aqui para você. Muita gente parabenizando a sua fala, Maurício, e eu, juntamente com eles, faço coro a tudo que eles estão dizendo, porque foi incrível, né? Antes de eu passar para as perguntas do pessoal do chat, eu queria apenas comentar duas coisinhas que eu gostaria de perguntar, porque a gente vai ver nesse tema, vai despertando várias questões que a nós que somos estudantes de egiptologia, a gente começa a falar, nossa, isso aqui é muito importante ser tratado. Então, Maurício, essa visão que você trouxe sobre a questão das tumbas-poços, dessa relação com a morte na 26ª dinastia, nos leva a pensar muitas coisas. Lembra aquilo que a gente comentou antes da live? De que muitas das vezes as pessoas têm aquela visão mais romantizada sobre a morte. Então, assim, às vezes as pessoas pegam aquela ideia de que os egípcios construíram pirâmides do começo ao fim. Durante toda a história egípcia se construiu pirâmides e foi assim que aconteceu. E a pirâmide tem essa relação também com o mundo dos mortos, com essa relação da vida após a morte para os egípcios, porém é entender que esses processos eles têm transformações, né, Maurício? Então eu gostaria que você fizesse um pequeno comentário sobre essas transformações, né? E aproveitando, eu fiquei um pouco curioso, né? Mas como eu sei que você participou também dessas escavações em Saqqara, sobre essas tumbas que você pontuou aqui na apresentação, 75% de segurança, essas duas tumbas que estavam violadas, né? Em que estado, mais ou menos, se você puder falar um pouquinho mais, só para
para alimentar a minha curiosidade um pouquinho? Tá. Bom, sobre pirâmides, um dos grandes, uma das grandes cabeças pensantes da área que nós tivemos, o saudoso professor Emanuel Araújo, num livro chamado sobre a literatura faraônica, né, que ele escreveu, uma antologia escrito para a eternidade, né, uma antologia de textos sobre literatura egípcia. Ele coloca lá na introdução, no prefácio, né, que infelizmente no Brasil há poucos títulos sobre o Egito, né, e que infelizmente o conhecimento raso, pouco aprofundado e simplista, que não exige um trabalho mais aprofundado de investigação e um olhar mais crítico, é o que goza de certo sucesso de público, né? E quando o tema é pirâmides, nossa, a gente vê coisas, enfim, absurdas que negam 200 anos de investigação científica, né? Egiptológica, enfim. Sobre pirâmides, o que convém observar são várias coisas, mas para não me estender muito, basta lembrar que até chegar à pirâmide de Quéops passaram 350 anos de engenharia. A pirâmide não nasceu pronta daquele jeito. Teve um monte de pirâmides antes que não deram certo. Meidum não deu certo. Dashur, romboidal, não deu certo perto do projeto original. Há muita experimentação ali, né? E são 3 séculos e meio de experimentações, né? Até chegar àquela pirâmide. E depois da pirâmide de Khufu, de Quéops, nenhuma outra foi feita naquela envergadura pela implicação socioeconômica que teve, de modo negativo, uma obra daquela envergadura para a sociedade egípcia. O Heródoto, em que pese a distância temporal e toda a helenização que ele coloca nos seus textos, mas ele remete a uma tradição. A memória de Quéops, ela foi muito negativa ao longo das gerações de egípcios, né? Ele foi visto como um tirano, enfim, justamente pelo significado social que teve, né? E acharam as panificações que alimentavam os operários, né? Os esqueletos mostrando as pessoas com sinais de que fizeram um esforço físico exaustivo, né? Ficaram as marcas nos ossos, enfim. E eu costumo dizer que se foram ETs, eles gostavam de muito pão e cerveja, porque o que tinha de registro sobre pão e cerveja para alimentar os construtores das pirâmides, né? As evidências estão aí, né? Mas é mais simples, muitas vezes, partir para o lado sensacionalista, porque ele não exige ciência, ele não exige estudo, né? Aprofundado, exige especulação. E a história é o que foi, e não o que a gente gostaria que ela tivesse sido. Esse é o grande ensinamento que a história sempre nos traz, né? Enfim, aqueles túmulos que você falou, eles foram achados bastante violados. Os Uchábdies não tinham, havia só restos da edificação, os sarcófagos quebrados, né? Então, eles foram bastante saqueados. Pouca coisa sobrou daqueles que foram violados. Sim. Sim, Maurício, obrigado. É bacana, né, pensar sobre essa questão. É isso mesmo que você falou sobre os ETs, os alienígenas, né? Hoje, infelizmente, isso ainda se compartilha muito, né? Ainda surge essas discussões, negando muitas das vezes o que provém da ciência da egiptologia, né? Aí a fonte é o quê? Vozes da minha cabeça, Arial 12. Inclusive a iniciativa ali de fazer a revista, né, que eu estou lançando, é justamente de trazer um conhecimento mais próximo das fontes, né, com referência, e fica aí, então, o meu convite a quem não conhecer, que conheça esse material que eu publiquei recentemente. Entra lá na minha página www.revistaegiptologia.com.br e conheça lá esse material que prioriza o que a ciência traz, o que o conhecimento traz, né?
enfim. Sim, pessoal, olha aqui, está aparecendo para vocês a revista Egiptologia do professor Maurício Schneider, né, um dos editores. Pessoal, quem quiser, entre em contato, tá? A gente vai estar colocando agora aqui no chat o link para que vocês possam adquirir essa revista, tá bom? E depois o professor ainda pode falar mais um pouquinho sobre a revista após as perguntas. Bom, eu vou passar agora para as perguntas do pessoal do chat, né? Porque tá chegando bastante coisa, né? Não sei se vamos dar conta de tudo, pessoal, mas olha, podem continuar fazendo as perguntas. Eu vou tentar passar aqui para o professor o que o tempo permitir, né? O que não for possível, depois a gente tenta responder via inbox, qualquer coisa eu dou uma chamadinha ali no professor e a gente tenta responder, tá bom? Bom, então vamos passar aqui as perguntas. Professor Maurício, a primeira pergunta que colocam aqui, né? A pessoa diz o seguinte: tive contato com a tese do professor Maurício e considero super interessante esse período e essa temática abordada por ele. Portanto, gostaria que ele falasse um pouquinho mais a respeito da dinastia Saíta, se possível. E obrigada. Que bom que a tese, então, lhe foi de interesse, né? A gente sempre fica lisonjeado quando um trabalho acadêmico acaba servindo aí de formação e desperte a curiosidade e novas indagações. Esse é o objetivo da ciência, né? Então, a dinastia 26 é a dinastia dita Saíta, porque a capital do Egito era aparentemente Sais, né? Era um centro administrativo ligado à capital Mênfis, que era a verdadeira capital administrativa. A família real era originária da cidade de Sais, no Delta. E foi um período em que o Egito se tornou independente do domínio dos núbios, dos faraós cuxitas da Alta Núbia, e também o Egito se libertou da dominação dos invasores assírios. Foi um período de independência política e que acabou incentivando uma grande renovação nacionalista no país. Foi o último momento em que o Egito foi uma nação respeitada, inclusive pelos vizinhos, né? Você vê que as relações da época tinham o Egito como uma peça importante no xadrez geopolítico do Médio Oriente no século 7 para 6 a.C. Então, os faraós saítas governaram um Egito muito poderoso, que fez frente a outros poderes da época. O grande inimigo do Egito saíta era o rei Nabucodonosor, da Babilônia, por exemplo, né? E eles tiveram representou, né, um momento de revigoramento cultural e artístico. Em Heliópolis, inclusive tem lá na revista, a gente conta essa descoberta, depois de muitos séculos que não se tinha uma estátua colossal no Egito. Os faraós saítas foram os primeiros a fazer grandes colossos depois da era ramessida, né? Significou um momento de revitalização. O poderio militar egípcio estava inclusive no mar. Os saítas, eles montaram uma marinha de guerra, usavam mercenários gregos como soldados de apoio às suas tropas. Teve o reinado do faraó Amoses, que foi um reinado brilhante, super pragmático naquele contexto de século VI. Só que essa época ela é distante de Tutancâmon. Tutancâmon é 1330 a.C., estamos falando de 660 para 525, né? Fica a meio caminho entre Tutancâmon e Cleópatra, então ele está perdido no senso comum do referencial do que é o Egito, né? Mas foi uma época brilhante, com grandes realizações. Foi um período dito de arcaísmo, onde eles valorizavam muito o antigo reino, né, a época das pirâmides, enfim, é um período com uma história muito rica. Eu me interesso muito por essa época, né, esse Egito tardio, além de hieróglifos, claro, que é o que eu mais me dedico. Sim, perfeito, professor, muito bacana. Vou passar a próxima aqui, tá? Que diz o seguinte: além do fato de evitar os saques e conservar a múmia,
Existem outras motivações para esse tipo muito específicos de tumbas, dado o próprio período em que eram feitas a dinastia saíta? Então, o que a gente observa é que antes desse tipo de túmulo havia outros túmulos em forma de poço que datam de períodos anteriores ou mesmo posteriores. Essas tumbas elas não aparecem de repente, de todo, vamos dizer. Elas constituem vamos dizer, uma evolução, um desenvolvimento de outras tentativas arquitetônicas de utilizar poços profundos como local de sepultamento. E não significa que na época só existissem tumbas-poço, né? Existiam vários outros tipos de túmulos. E realmente, em períodos anteriores, já se faziam grandes poços. A inovação foi eles criarem realmente aquela câmara funerária com aquela engenharia do escorrer areia. Isso é uma novidade surgida nesse tempo. Foi uma época de grandes inovações, né? Esse período. Professor, tem bastante aqui, viu? Vou passar aqui mais uma. Olha, a pergunta diz o seguinte: as tumbas-poço não tinham demarcação para a própria segurança. Qual o método utilizado para encontrá-la? Então, esses túmulos eles foram achados de duas formas. Ou por acaso, ou uma varredura sistemática no terreno. Das duas maneiras se encontraram tumbas-poço. Quando no final do século XIX para o início do século XX, eles começaram a escavar o entorno da pirâmide de Unas, eles se depararam com aquelas marcas de que havia um poço escavado. E vamos chegar até o final. E ali se descobriu a primeira tumba-poço e percebeu-se que existiam túmulos naquela profundidade. Né? Então, a limpeza do terreno arqueológico com outro propósito, que era achar restos dos edifícios de culto da pirâmide de Unas, levou à constatação de que havia tumbas-poço. E em Abusir, já foi uma escavação que previa a possibilidade de ter túmulos daquele período, daquela estrutura, quando eles evidenciaram materiais do período tardio, também em Abusir, que é o local mais conhecido pelo Reino Antigo. E aí previa-se a possibilidade. E ali descobriram 3, né? Descobriram uma primeira e imaginaram que nas cercanias poderia ter outra. Mas foram túmulos que precisou limpar o terreno para chegar até a sua identificação, né? Em alguns casos havia uma pequena superestrutura, mas não se aplicava a todos eles, né? Então, foi assim, né? Os primeiros foram descobertos ao acaso, como boa parte dos túmulos, né? Descobertos no Egito. Parte das questões da arqueologia, né? E também é interessante, né, pensar que não eram todas, né? Eu digo assim porque muitas das vezes as pessoas têm uma visão de generalizar, de achar que toda a população egípcia, né, naquele período seriam enterradas da mesma forma, né? Mas não era bem assim que acontecia, né, professor? Não. As pessoas que estariam ali numa tumba-poço, havia essas diferenciações sociais, enfim. Bom, mas eu vou passar para a próxima pergunta, né? Que senão a gente vai ficar aqui discutindo, debatendo o tempo inteiro. Professor, diz assim, olha, sei que o professor Maurício, assim como eu, também se interessa pela história da Cleópatra VII. Em vista de tema da mesa sobre tumbas e processos funerários no Egito, o professor sabe algo a respeito de escavações que procuram a tumba de Cleópatra? Tem uma arqueóloga da República Dominicana que, segundo ela, havia a possibilidade da Cleópatra ter sido enterrada num templo chamado Taposiris, que fica a oeste de Alexandria. E houve realmente escavações, inclusive, e anunciou-se até a possibilidade ou a provável localização do túmulo de Cleópatra, mas
até agora não passou de especulação, né? Mas houve sim a oeste de Alexandria, um antigo santuário ptolemaico romano, onde essa pesquisadora afirmou que muito provavelmente se situasse a sepultura de Cleópatra, mas até agora não se encontrou efetivamente, né? O professor Zahi Hawass esteve muito ligado àquela pesquisa na época, né? Foi muito mediatizado, mas não trouxe o resultado esperado. Ok? Esperamos que em breve tenhamos outros resultados, né? Até porque as discussões sobre Cleópatra a cada dia se tornam mais intensas, né? Bom. Está stagnando. Sim. Bom, a próxima pergunta diz o seguinte: o que significam esses sepultamentos em Saqqara? Mênfis ainda era uma cidade importante, ou foi para simbolizar um resgate à memória de Unas e do Reino Antigo? Algum faraó saíta foi enterrado lá? Mênfis, ela foi capital administrativa do Egito durante toda a história faraônica. Mesmo no Reino Novo, em que Tebas tinha proeminência político-religiosa no Alto Egito, Mênfis manteve a sua posição como centro político-administrativo do país, pela localização, né, está ali na junção das duas terras. E na época dos saítas, Mênfis era a verdadeira capital administrativa do país. Os faraós saítas, no entanto, eles foram sepultados na cidade natal de Sais, dentro do recinto do templo de Neit. Por razões de segurança, desde a dinastia 21, os faraós começaram a ser sepultados dentro da área dos templos. As descobertas de Tanis, na 21ª dinastia, são um exemplo nesse sentido. E o Heródoto descreve esses sepulcros, os reis saítas, dentro do recinto do templo de Neit, em Sais. Alguns vestígios encontraram desses sepultamentos. Há uma Shabit do faraó Psamético I, por exemplo. Né? Se tem a Shabit lá na região, foi achada, provavelmente o túmulo foi violado, e aí o Heródoto fala que os reis saítas foram sepultados, que Apris foi sepultado também no templo de Neit, e em que pese os limites da narrativa de Heródoto, é procedente ele citar faraós dentro do recinto de templo. Isso é típico da época. Só que esses túmulos nunca foram descobertos, se é que existem os vestígios. Ou, quem sabe um dia, alguém não descubra, né? Porque não intacto, como estava em Tanis, são os túmulos dos reis saítas. Mas pelo estado do sítio arqueológico, que é bastante degradado em termos de ruínas, é bastante arruinado, é muito difícil que esses túmulos ainda existam. Sim, muito bom, professor. Professor, vou correr aqui um pouquinho para a gente conseguir tentar responder o pessoal, tá? Bom, a próxima pergunta... Você é mais breve também. A próxima pergunta diz assim: professor, o senhor tem algum mapa da tumba de Tutankhamon? Como a tumba ficou preservada por muito tempo? Será que devido ao pai Akhenaton, a memória dele foi apagada? Pelo que eu entendi, a pergunta é sobre como que ela se manteve segura, né? Ali teve um outro túmulo, Ramesta, que foi construído sobre a tumba, né? Então, houve, sendo assim bem pragmático, houve uma sobreposição de tumbas que acabou deixando a de Tutankhamon camuflada, né? E isso favoreceu a sua preservação, né? Não foi intencional, foram as circunstâncias da história do vale ali que levaram. Inclusive a história do próprio Tutankhamon, né? Porque se dá também eventos de certa forma inesperados, né? Aquela morte prematura dele, então bastante coisa a se pensar, né? Bom, a próxima pergunta, professor, diz o seguinte: boa noite, professor. Me chamo João, do estado da Bahia, capital. Algum faraó chegou a ser enterrado em algumas tumbas dessas? Ou apenas nobres e sacerdotes? Pelo que eu entendi, a pergunta é sobre o como que ela se manteve segura, né? Ali teve um outro túmulo, Ramesta, que foi construído sobre a tumba, né? Então houve, sendo assim bem pragmático, houve uma sobreposição de tumbas que acabou deixando a de Tutankhamon camuflada, né? E isso favoreceu a sua preservação, né? Não foi intencional, foram as circunstâncias da história do vale ali que levaram.
Como essas tumbas são da dinastia 26 e na dinastia 26 enterravam nos recintos dos templos, as tumbas-poços se destinaram apenas a elementos da nobreza, da alta nobreza, da alta sociedade egípcia da época. Inclusive, há um estudo de prosopografia, que é estudo de titulatura, e os militares tinham há uma prevalência de títulos militares entre os ocupantes aí das tumbas-poço. Os generais gostavam das tumbas-poço, né? Mas nenhum faraó. Os faraós eram enterrados no recinto do templo e aí não tinha essa estratégia de tumbas-poço. Perfeito, professor. Professor, tem uma aqui também muito interessante, não que as outras não sejam, mas que me despertou também uma curiosidade gigantesca, que diz o seguinte: teria algum simbolismo religioso o fato de ser um poço? Como uma ligação com Duat ou contato maior com Geb, Tatinen, é um contato maior com Geb. Acho que ela está perguntando uma relação religiosa, né? Que se havia algum motivo religioso para as tumbas. Então, o que a gente pode dizer com mais acerto é que havia um simbolismo relacionado a essas tumbas, mas ele não estava ligado à profundidade do túmulo. O fato de ser um poço profundo tinha a ver com a questão da segurança em si. Outros simbolismos são bem interessantes daí. A forma do túmulo, ele tem a forma do sarcófago do tipo Quereçu, que era o sarcófago que se atribuía a Osíris. O túmulo, a arquitetura daquele espaço onde ia a múmia, construído lá no fundo do poço, esse sim tinha um simbolismo muito rico. O topo das tumbas-poço, muitas vezes ele tem estrelas e simboliza ali a deusa Nut, a tampa abaulada representava simbolicamente o corpo arqueado de Nut, tinha todo um simbolismo. A disposição espacial das orações cumpria todo uma máquina de ressurreição, como o professor Moacir outro dia falou numa apresentação, né, que era uma máquina da ressurreição ali em textos e imagens. Isso a gente tem também nas tumbas-poço. E há também um valor muito grande do simbolismo locacional. Elas estão ao redor da pirâmide de Unas, que era uma forma de exaltação daquele monumento do qual se originavam os textos, né? Mas o fato de ser profundo tem muita relação com a prática da preservação. Tinha que ser um poço profundo para ter o efeito de preservar o saque. Se ele fosse pouco profundo, ele estimulava, né, a retirada do poço principal. Pelo menos isso que eu estou te dizendo é o que os grandes especialistas em tumbas-poço, que é uma italiana e um tcheco, têm escrito sobre esse tipo de material, né? Agora eles estão sendo estudados por um professor egípcio lá, vinculado a uma instituição alemã, e o que eu te disse é o que esses grandes especialistas têm falado, né? Sim, muito bom, professor, muito bom. Pessoal, vou passar aqui a última pergunta, tá? Para a gente poder iniciar essa parte das perguntas. Hoje a gente conseguiu passar bastante, né? Muito bom. Das outras a gente conseguiu passar 2, 3, essa aqui a gente já está acho que na 6ª ou na 7ª. Bom, diz o seguinte: olá, professor, a Bahia agradece. Conto como era a questão da circulação de ar e tem notícias como foi escavada? Então, o poço secundário, ele não havia nenhum sistema de ventilação ali, né? A tumba, ela foi... Primeiro eles escavaram um poço, e aí eles, conforme eles iam escavando, o sarcófago já estava na superfície. O sarcófago e o material para fazer o túmulo, ele foi levado quando ainda não tinha poço. E aí, conforme eles iam escavando o poço, ia descendo a escavação,
ia descendo o sarcófago e o material, né, para erguer aquela estrutura lá embaixo, e depois tampá-la até a boca, entupi-la de areia, cobri-la completamente, né? E o poço secundário vai diretamente para o solo. O Alexander Barsanti foi o arqueólogo que descobriu esses túmulos em 1889, e ele tem lá num periódico científico da época, o Análise do Serviço de Antiguidades do Egito, o volume 1 e o volume 2. Inclusive se encontra aí hoje para download, fácil aí esses volumes, enfim. Ali ele descreve algumas dificuldades na escavação do poço. E depois o túmulo de Amon-Tefnakht deu um grande trabalho, porque eram 22 metros por 10, né, de areia que tem que ser retirada. Então, eles tiveram uma dificuldade enorme. Exigiu-se um trabalho grande para escavar esses túmulos, né? E, felizmente, conseguiu se atingir com segurança, né, aqueles sepultamentos. E só que os Shabtis, o governo egípcio acabou, era uma época que não havia um controle tão grande como hoje, né? O governo egípcio acabou cedendo as Shabtis das Tumbas Poço para comerciantes de antiguidades, e aí elas hoje são espalhadas pelo mundo. Outro dia tinha uma oferta de uma original no eBay, num antiquário lá, acho que é inglês ou escocês, e elas estão espalhadas por aí, né? Tinha uma dessas chaves aí das Tumbas Poço. É triste, mas existe um mercado legalizado de antiguidades, como há um mercado negro, né? Um mercado informal e ilegal, né? Mas volte e meia tem chaves aí das Tumbas Poço. Outro dia eu estava vendo uma lá num antiquário de Nova York, um desses túmulos aí, numa época que não havia um controle tão grande, né? E aí tinham outros tesouros mais preciosos do que esses, né? Tebas era o local dos sarcófagos de ouro, né? Ali eram só grandes sarcófagos de pedra e algumas chaptes, né? Então teve um impacto menor as descobertas. Sim. Bacana, professor. Gente, ó, vou passar só mais umazinha, tá bom? Depois de deixar o professor descansar um pouco, porque, ó, ele tá falando mais de 1 hora, ele precisa descansar, tomar uma água, né? Então, professor, a última pergunta que eu vou passar. Um participante perguntou o porquê dessa ligação com Unas. Então, a relação com Unas se deve ao fato de que a pirâmide de Unas foi a primeira a ter textos em hieróglifos talhados no seu interior, falando da vida após a morte, né? Os textos das pirâmides mais antigos são da pirâmide de Unas. E eles sabiam disso na época saíta, e como foi uma época de arcaísmo, de valorização do passado, eles faziam uma emulação do passado, né? Eles olhavam o passado e usavam como um argumento de afirmação do presente, né? Queriam se equiparar aos grandes ao grande tempo das pirâmides, né? E como a pirâmide de Unas foi a primeira a ter textos inscritos que eles reproduziram, e os túmulos estão ali ao redor, então foi uma exaltação a esse monumento, que não é uma novidade dos saítas, né? Na época de Ramsés II, o príncipe Khemuasset visitou a pirâmide de Unas, né? E registrou em hieróglifos do lado de fora da pirâmide que visitou o monumento. Já era um monumento que atraía um olhar diferenciado por causa dos textos no interior, né? Eles copiaram ali nas Tumbas Poço esses textos das pirâmides. Perfeito, professor. Muito bom, muito incrível. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua participação, a sua presença, por o senhor dispor de vir aqui compartilhar conosco a sua pesquisa, seus conhecimentos. Nós, da página Cada História na História, ficamos muito gratos, e todos os participantes que estão acompanhando, tem gente ali falando, fala mais, professor, fica mais 4 horas. Então, só gratidão, professor, da sua participação. Eu gostaria de, antes de passar para a sua fala final, de despedida, eu gostaria de que o senhor falasse um pouco para as pessoas a respeito da revista de egiptologia, né?
para que as pessoas saibam um pouco mais para adquirir, tá? Vou pedir até para colocar a imagem aqui, por favor. Eu sempre fui um entusiasta não só da pesquisa acadêmica, como também da divulgação científica, né? Eu acredito que levar ao conhecimento do público interessado pesquisa bem feita e de qualidade é uma forma de valorizar a própria pesquisa, né? Assim como o conhecimento superficial, simplista e pseudocientífico deve ser rejeitado diante de pelo bem da história e do conhecimento, eu acredito também que o conhecimento apenas confinado à academia também não é um quadro desejável, né? A divulgação científica, quando bem feita, ela é enriquecedora. E essa proposta da revista justamente levar ao público brasileiro um conhecimento sobre o Egito Antigo, de maneira textos de qualidade, com rigor de pesquisa, né? Justamente para levar ao conhecimento do público interessado uma informação mais próxima daquilo que as pesquisas estão dizendo, né? Então, há ali obviamente uma preocupação com a qualidade gráfica primorosa, mas, sobretudo, boa informação. Então, tem textos meus, tem texto do meu colega, o professor Moacir, tem de um pesquisador americano e outros pesquisadores nacionais e internacionais. A gente pretende estar trazendo nesses próximos números, né, dessa revista. E, enfim, uma forma de divulgar o conhecimento, já que nós somos um país que ainda estamos muito distantes do que é a egiptologia no mundo, mas há um interesse muito grande, não só do pesquisador, mas do público em geral. E esse público quer um material de qualidade. E a proposta da revista é unir o pesquisador com o bom interessado, o que valoriza a ciência sobre esse tema, né? Então, fica aí o www.revistaegiptologia.com.br para quem tiver interesse em conhecer o que é esse trabalho, né? Enfim. Isso, muito bacana. Então, pessoal, peguem a dica do professor, entrem depois no site, adquiram essa revista de egiptologia. Tenho certeza que vocês vão vão aprender muito, vão agregar muito os conhecimentos de vocês com essa indicação do professor, tá? Professor Maurício, mais uma vez, meu muito obrigado ao senhor, muito obrigada a todos que participaram. Já quero passar para a sua fala final de despedida e agradecendo a todos que estiveram aqui hoje, escutando a fala do professor, prestigiando esta palestra. Meu muito obrigado a todos, meu muito obrigado, professor. Eu agradeço demais não só o convite de vocês, parabéns pela iniciativa de estar abrindo espaço para conhecimento, para ciência, e fico muito feliz de saber que muita gente aí acompanhou a apresentação. Espero que vocês acompanhem outras apresentações que a cada história na história vai trazer, sempre muito enriquecedoras pelo que eu tenho visto, e com muito gosto espero ter contribuído aí para ensejar em cada um dos que me ouviram o conhecimento e quem sabe também se tornem futuros pesquisadores, né? Um agradecimento especial aí a cada um de vocês e também as palavras aí de Barão de Araruna, muito grato por tudo que você disse aí, e espero que cada um de vocês tenha aí um excelente fim de noite, um excelente final de semana aí, enfim, tudo de bom aí. Cuidem-se, precisamos nos cuidar ainda. E quem sabe a gente se encontra em outra ocasião nesse mesmo canal para falar sobre Egito. Lá na página da revista tem um e-mail de contato, se alguém quiser alguma outra informação sobre isso tudo que a gente falou, ou quiser alguma outra indicação de pesquisa, ou mesmo um contato um pouco mais detalhado sobre essas pesquisas, tem a página Revista de Egiptologia, tem o grupo Instituto Mênfis, fica aberto aí para o interesse de vocês.
Boa noite. Obrigado. Bom, nós vamos ficando por aqui também. Até o nosso próximo encontro. Fiquem ligados na página que nós vamos estar anunciando para a próxima palestra, tá? Então, uma ótima noite a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.